Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um Giro da Semana, no nosso programa de número 4. Vou fazer uns convites aqui, esperando o pessoal entrar, né? Com o tempinho o pessoal vai entrando. Espero que todos tenham passado uma boa semana. Vamos aqui. Vamos ver como é que tá a conexão aí para vocês. Tá tudo legal? Som, imagem. Pediria que me respondessem aqui para a gente começar. Valéria, Carol, Marcos. Vou fazer mais uns chamados aqui. Hoje a nossa live está começando 1 hora depois, tá? Peço desculpa para vocês, eu atrasei um pouco. Tadeu, meu grande amigo Tadeu, Letícia, Gaspareto, professor Marco, legal tê-lo aqui. O pessoal vai entrando aos pouquinhos, né? Eu hoje preferi descansar mais um pouco. Semana foi atribulada, né? Vou explicar para vocês o que houve essa semana. E também para testar um pouco esse horário, né? Porque futebol vai começar a voltar, parece, né? E aí 6 horas eu tô concorrendo com algo que é difícil concorrer, né? A gente falar de política, cultura, educação, num horário que o futebol está acabando ou ainda vai começar, é muito difícil. Então eu estou esperando aqui o pessoal entrar, vou esperar mais 3 minutinhos, a gente vai conversando. E aquela velha questão que eu tenho colocado sempre, né? Minha solidariedade a todas as pessoas que estão tendo problemas de saúde pela Covid, com seus familiares, ou que estão tendo problemas econômicos, né? Essa semana eu vi um amigo meu que teve que fechar uma loja e o poder público vai ter que fazer algo tanto para empresários quanto para empregados, para servidores públicos, para todas as pessoas por conta da Covid. Infelizmente, Juiz de Fora chegou a 114 mortes, os dados que eu tenho de hoje, 114 vidas ceifadas. Tivemos uma boa notícia para todo mundo que gosta de política, para quem conhece a história de Juiz de Fora, o Claude Schmitt-Vriani, que é um sindicalista histórico de Juiz de Fora, foi um dos perseguidos pelo golpe de 64, junto com o Villani, que era o presidente do Sindicato dos Bancários aqui em Juiz de Fora. Os dois foram um dos primeiros presos políticos. Ele, com 100 anos, teve Covid e parece que se recuperou. Eu conheço algumas pessoas da família dele, não tive o privilégio de conhecê-lo, mas eu deixo aqui a minha solidariedade à família do Riani, e é muito bom a gente ver que uma pessoa como ele, que lutou muito pelo Brasil, que lutou muito para que as pessoas tivessem de novo alguma democracia, né? Tivessem melhores condições de vida, ele sobreviveu, né? Alguém que nunca se vergou em interesses partidários, lobísticos, e ele está aí para continuar contando a história dele. Bem, vamos, já que eu demorei hoje, né? E hoje vai ser rápido, tá? Eu quero colocar algumas questões de Juiz de Fora e algumas questões minhas que ocorreram essa semana, que eu vou deixar para o finalzinho. A notícia de Juiz de Fora mais emblemática é que avançamos mais no Minas Consciente. A partir do dia 6, que salvo engano é quinta-feira, Juiz de Fora vai avançar um pouco, vai chegar à onda amarela, né?
E aí a gente vai ter os setores aqui que vão reabrir, né? Lojas de vestuário, departamento, livrarias, para quem gosta, como eu, né? Salões de beleza e também o consumo interno em bares e restaurantes. Então a gente chega a essa terceira fase do Minas Consciente. Vai ser difícil a gente voltar para onda verde, né? Que vai liberar tudo, não vai voltar tão cedo. Ô Jailson, que bom te ver aqui hoje, tá? Daniel Ribas também, Dilermando, muita gente aqui. Então nós avançamos para o Minas Verde, e para a onda amarela, desculpa, no Minas Consciente, e mais alguns setores vão reabrir. Eu quero dizer, inclusive, que pela primeira vez, melhor, pela segunda vez eu fui ao centro de Juiz de Fora nessa pandemia. Eu tenho evitado, dentro do possível, e até deixo essa mensagem para todo mundo, o secretário de Saúde de Minas, que é nosso conterrâneo de Juiz de Fora, né? Ele reitera que as pessoas que podem, façam ou continuem com isolamento social. E eu, pela possibilidade que eu tenho de fazer muitas coisas em casa, e também pelos meus pais, eu tenho evitado ir ao centro da cidade, eu tenho essa prerrogativa, e até como pré-candidato, talvez eu esteja perdendo um pouco de espaço, mas eu prefiro manter essa minha linha, que é uma linha de coerência. Mas eu vi o centro de Juiz de Fora, tirei até algumas fotos, vou compartilhar com vocês. E embora eu tenha ficado muito alegre de novo andar pelo centro de Juiz de Fora, ver o Cine Teatro Central, ver a Igreja Catedral, ver o Parque Alfred, para minha tristeza, o Parque Alfred fechado, mas tem que ficar, onde a gente tem até um pau-brasil lá, né? Plantado, algo muito importante para a nossa cidade. Andei pela cidade inteira esse fim de semana. E o triste é ver que a instituição ou a loja que mais cresce em Juiz de Fora é a chamada loja Aluga-se. Infelizmente, a gente percebe como a economia está combalida pela pandemia. Claro que a pandemia ou a correção, ou melhor dizendo, o plano de tratamento que temos da situação da pandemia, pelo Minas Consciente, na minha opinião, foi bem feita. Claro, há alguns especialistas que dizem que foi feito antes da hora, a gente pode discutir isso, mas foi uma tentativa de preservar vidas, né? E agora a gente tem que manter essa perspectiva de preservação das vidas, mas começar a se preocupar com a questão econômica. E aí eu vejo esse dado na tribuna dessa semana, que nós tivemos quase 7 mil postos de trabalho extintos em Juiz de Fora. Então, se pensarmos que podemos multiplicar por isso para 3, 4 pessoas por família, nós temos quase 30 mil pessoas que perderam sua fonte de renda, e o município de Juiz de Fora, o estado de Minas Gerais e o Brasil precisam se preocupar com essas pessoas a partir de agora. E é interessante uma matéria que saiu hoje na tribuna também, convido todos a lerem: comércio e serviços de Juiz de Fora se preparam para a nova realidade de consumo. E a gente vê comerciantes tradicionais de Juiz de Fora, como Eduardo Del Monte. A família Del Monte está no comércio de Juiz de Fora, eu acho que já há um século quase, com o seu Domingos Del Monte, que foi o pioneiro. Mas nós vemos o Eduardo Del Monte chamando a atenção para necessidade. Outros também comerciantes, a proprietária da Drops e de outras marcas, de outras lojas de roupas aqui da cidade, chamando a atenção para que, quando chegarmos essa onda amarela, que já é nessa semana, e na onda verde, nós valorizemos o comércio local de novo. Porque eu já coloquei isso em várias lives. O Juiz de Fora tem um PIB de 15 bilhões e metade desse PIB é serviços. E Juiz de Fora recebia muito desses bilhões de serviços pelo comércio
feito, ou melhor, pelo que as pessoas de fora adquiriam no nosso comércio local. E os comerciantes têm se preocupado com essa questão de a pandemia ter afastado o consumidor do entorno de Juiz de Fora do nosso comércio local. Então eu acredito que a prefeitura, acredito que as instituições como a Associação Comercial e outras instituições, Sindicato do Comércio Varejista, precisam se unir à Secretaria de Desenvolvimento para fazer uma campanha no momento certo de valorização do comércio local. Isso é muito importante. Juiz de Fora, acho até que isso é um problema de Juiz de Fora, focar muito no comércio. Juiz de Fora precisava ter outras alternativas, mas se o comércio é a nossa fonte principal, a gente tem que se preocupar com esse tipo de coisa a partir de agora. Ainda que a gente adquira muitos produtos pela internet, podemos priorizar aqui em Juiz de Fora. Claro que os lojistas precisam também adequar os seus preços a essa nova realidade. A gente está tendo uma transformação na economia muito grande, mas isso é importante ser considerado uma política do município a partir de agora. Um outro dado interessante aqui, que eu também colhi essa semana, e é um tema de uma possível live que eu vou fazer no futuro, é o número de ciclistas ou de pessoas que se valem das bicicletas agora para fazerem o seu deslocamento na cidade, seja para trabalharem, seja até para lazer, para visitarem outras pessoas. A matéria mostra um dado que se repete no Brasil. O número de bicicletas adquiridas durante a pandemia aumentou significativamente nas últimas semanas, e isso implica que precisemos de uma política pública para que se desenvolva o transporte também por bicicletas. E aí são coisas que precisam ser pensadas quando se imagina uma Juiz de Fora diferente, coisas que muitas vezes nem imaginamos. Primeiro ponto, a topografia de Juiz de Fora, o relevo, não favorece tanto o transporte pela ciclovia. Mas alguns pontos da cidade que estão no plano, nós podemos obviamente ter o transporte pela ciclovia, o transporte por bicicletas, mas, por exemplo, muitos locais de trabalho, e a gente sabe que Juiz de Fora, o centro é formado por prédios antigos, muitas vezes os elevadores desses prédios são muito pequenos, não tem um hall de entrada muito interessante, não tem garagem, porque nós estamos falando de áreas no calçadão. Olha só, o Guto Dantas falando que o ciclismo aumentou no lazer. E essa matéria diz, aumentou no lazer e aumentou também para algumas pessoas que começaram a trabalhar por bicicletas. Mas nós precisamos ter um local em Juiz de Fora, ou mais, uns 3 locais no centro, em que as pessoas possam guardar suas bicicletas. E obviamente tem que ser áreas que a gente já tem uma guarda civil e uma polícia militar sedimentada para fazer essa proteção. E é uma política que já deveria ter sido pensada, e se não foi pensada antes, a pandemia traz à tona a necessidade dela ser implementada. Então é algo que precisamos pensar para agora. A subida para a cidade alta poderia ser valorizada. Não entendi aqui se é a subida por bicicleta ou não, mas talvez seja. Eu estava até pensando, viajando, né? Ontem eu fiquei andando pela cidade e fiquei viajando, né? Além disso tudo, aquela subida que a gente passa pelo Privilégio, eu fiquei imaginando por que até hoje a gente não cogitou num belvedere ali, num local que tivesse uma vista panorâmica, um espaço público que a cidade pudesse aproveitar. Mas voltando ao tema, o que o Guto aqui trouxe, né? Não sei, é o Guto Dantas. A gente tem esses espaços para bike, para bicicleta, tanto para o lazer, que já cresce, quanto também
para o transporte. Tem estudo da OMS, isso é claro, não precisamos ser experts nisso. O número de carros aumentou muito e o uso da bicicleta ajudaria muito. É verdade, se a gente ficar pensando, Falsetti, o Felipe Mendes aqui também, a revitalização do centro da cidade, com construção do novo fórum, pode ajudar e ser um pontapé inicial. O Felipe, eu vou tratar desse tema agora, já que você perguntou, mas voltando a falar do modal de transporte, a gente pode ter opção para bicicleta para as pessoas que podem, sobretudo para um dado que a gente vai ver agora, que a população de jovens, né, vamos colocar aí até os seus 40, 50 anos, que são pessoas que ainda têm uma saúde para se transportar de bicicleta sem maiores problemas, embora pessoas de 60, 70 também o façam. Aqui em Juiz de Fora a gente teve o Aldo Manfroy como um grande triatleta até o fim da vida. Mas voltando ao tema das bicicletas, se a gente criar esses espaços para colocar, para que as pessoas possam deixar as suas bicicletas, se a gente criar, podemos pensar em algo muito básico no início, cobrir o centro, cobrir parte da Zona Norte, Benfica, cobrir o São Mateus, alguma parte, cobrir a Cidade Alta, como foi dito, com alguns locais para ciclovia, para que naquele ambiente que as pessoas trabalhem e morem, elas possam se locomover por bicicleta. A gente já está tirando o carro e já está melhorando um pouco o modal urbano em todos os sentidos. Até quando pensamos que a passagem é cara, que temos um transporte de baixa qualidade, o transporte feito pelos ônibus na cidade, talvez se a gente mudar a lógica das próprias pessoas, a gente vai obrigar que o transporte por ônibus melhore. A própria sociedade organizada, fazendo uma opção por outro transporte, pode gerar esse empurrão que a economia comportamental dá um nome bonito para isso, chamado nudge. Você dá um empurrão para que a própria iniciativa privada se adeque aos interesses da sociedade. E, para fechar esse tema, a OMS coloca que o transporte por bicicleta, óbvio, porque é um transporte solitário, é um transporte que menos risco traz para as pessoas da Covid e menos risco traz para a transmissão de doenças pandêmicas ou não. Mari Rezende, com quem eu tenho um diálogo legal sobre direito ambiental, de BH, bom te ver aqui. Sabrina, professor Zé Maria, do meu partido, muito bom ter vocês. Ainda no giro da semana, quero trazer mais 2 ou 3 temas aqui relevantes. O primeiro é que o programa chamado Minas Consciente 2, que seria uma revalorização, uma atualização do Minas Consciente, a Secretaria de Saúde do governo estadual aqui de Minas colocou como uma meta, eu entendi, para esse semestre. Claro que ele vai ser atrasado, porque o semestre letivo começaria amanhã, em tempos normais, para que voltem as aulas na rede pública estadual. Não sei quais têm sido as políticas de gestão que a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Educação têm feito para isso. A gente vê que países como a Coreia, em que as aulas voltaram, praticamente é o único país que a gente vê crianças que voltaram a ter aulas, a gente percebe que está tendo um isolamento muito grande, o número de alunos em sala diminuiu, e eu não sei como vamos fazer isso ainda na rede pública. Mas, de qualquer forma, eu quero ressaltar que, com muito atraso, a rede estadual está tentando implementar isso, e aqui no município de Juiz de Fora, segundo informação do prefeito Almas, também veiculado na Tribuna de Minas, isso vai se dar, o plano para a retomada vai se dar em meados de agosto.
Eu creio que em Juiz de Fora perdemos muito tempo, eu entendo as dificuldades, eu não sou aquele que critica por criticar, mas eu acho que perdemos muito tempo para fazer um plano de retomada dos estudos em Juiz de Fora, e a perda de meses e de anos no processo de aprendizado das pessoas é muito ruim. Quero dizer, inclusive, falando de educação, que essa semana eu discuti Fundeb, e todo mundo pode acompanhar aqui pelo meu feed o link da RCW TV, que discuti com o vereador Wanderson Castelar e com o Igor do Partido Novo. Então tínhamos um integrante do PT, um integrante do Novo e um integrante do PV, no caso sou eu. Discutimos muito o Fundeb e chegamos a conclusões, vejam, parecidas em vários pontos, sobre a necessidade de avançarmos no projeto pedagógico da rede municipal, de retirarmos funções burocráticas de licitação dos diretores de escola, de melhorarmos a gestão na escola a partir de uma nova configuração do diretor como aquele gestor realmente pedagógico, e outras questões interessantes. Enquanto a gente vê muitas pessoas de Juiz de Fora que querem assumir a prefeitura discutindo questões nacionais que não tem nada a ver com a questão local, ou seja, saindo do debate da questão local, nós vemos 3 pessoas de partidos diferentes que estão pensando em Juiz de Fora, que não estão ligadas aos velhos coronéis da política, que querem decidir os interesses da cidade, mas pensando só em 22, debatendo temas locais de uma maneira tão qualificada. E isso é verdadeira democracia que precisamos estabelecer entre os partidos e intrapartidos. Mas eu queria pontuar aqui que colocamos essa questão nessa semana. E ainda uma outra questão que me preocupa, matéria de hoje também. A tribuna de hoje está excelente, para quem puder acessá-la pelo Google, né? pela versão digital. Uma outra questão que tem muito a ver com o que a gente está discutindo é uma discussão que foge um pouco do tema local da prefeitura, mas que revela algo que eu percebi para uma discussão com diretoras de escola essa semana. A Universidade Federal de Juiz de Fora, por meio do seu departamento de letras, está discutindo o fim da licenciatura em Libras. O que isso quer dizer? Que a Universidade Federal de Juiz de Fora está colocando como uma opção, discutindo internamente, a manutenção apenas do bacharelado em Libras. E aí muitas pessoas podem se perguntar, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer que vamos optar, na Universidade Federal de Juiz de Fora, se isso for aprovado, por apenas formarmos tradutores, intérpretes de Libras, e não formarmos os professores que, na verdade, vão pensar em como desenvolver metodologias de ensino para a comunidade dos surdos. Isso é muito ruim, e aí eu faço a conexão com uma questão local, que um dos grandes problemas das escolas públicas municipais, eu não sei se a Laís está aqui, que é do PV também, pré-candidata a vereadora, ela me trouxe essa questão, além das diretoras, há um problema aqui de inserção com as pessoas que apresentam alguma dificuldade, como a surdez, né, de crianças, para serem alfabetizadas e para terem o seu processo pedagógico normal. E a gente tem uma possibilidade de Juiz de Fora da formação de professores que pensem numa metodologia, e a gente pode pensar em cursos de extensão para a rede municipal de Juiz de Fora via Universidade Federal, e acaba que o tema se torna importante para a prefeitura também, porque se a gente perder essa possibilidade da licenciatura, a gente perde uma possibilidade que, por uma contingência, uma boa contingência, que é sermos a sede de uma universidade federal,
teríamos de melhorar o nosso ensino na rede pública municipal e, nesse caso, também estadual. Ainda aqui no giro da semana, eu tenho acho que mais uma ou duas notícias aqui. Eu vou fechando as notícias, tá, gente? Porque é muita coisa que eu tento separar aqui para vocês. A antepenúltima notícia, deixa eu ver como é que tá nosso horário. Nosso horário tá legal, eu tenho mais 10 minutos. É uma notícia boa para quem gosta de cultura. A Prefeitura de Juiz de Fora anunciou o pagamento das verbas da Lei Murilo Mendes. Nesse ano foram contemplados, salvo engano, 60 projetos que totalizam 1,5 milhões de reais, e a Prefeitura, são 60 projetos culturais, vai repassar a primeira parcela desse fomento para a cultura local, para escritores, para músicos, para professores e pedagogos e educadores, em agosto. Essa é uma política pública muito interessante. A Lei Murilo Mendes é exemplar em Juiz de Fora. Ela pode ser aprimorada, tanto a lei quanto a gestão que a Prefeitura faz junto com a Câmara da Lei Murilo Mendes. Eu acho que a gente precisa, de novo, ter eventos, claro que passada a pandemia, no centro de Juiz de Fora ou no Centro Cultural Bernardo Mascarenhas, com contemplados pela Lei Murilo Mendes para falarem de seus projetos, para mostrarem as suas obras, e também que essas pessoas possam ir a faculdades e a escolas para discutirem esse tema, para discutirem as suas obras com a população de Juiz de Fora. Eu sempre digo que eu tenho muito orgulho de Juiz de Fora, porque não é toda cidade que tem um painel das 4 estações de Cândido Portinari, um mosaico de Didi Cavalcante, Murilo Mendes, Pedro Nava. Não é qualquer cidade que tem, ainda mais uma cidade média do interior do estado. Então a gente tem que valorizar isso. A política pública da Lei Murilo Mendes é boa, é um gasto que, perto do que o orçamento representa, é interessante, mas a gente pode aprimorar isso, tanto universalizando os critérios de seleção sempre, melhorando, não é uma questão que estão sendo mal selecionados, mas criando novas categorias. Um exemplo, premiar numa categoria específica projetos pedagógicos para surdos, pensando só em um ponto, né? Projetos que tenham a ver com Libras, por exemplo, e a partir disso integrar essa política de valorização da cultura, que é importante, com políticas públicas de inserção social. Chegando aqui a meus 2 últimos temas, um aqui só para colocar aqui no jornal, que foi a tribuna do dia 29 de julho. Na verdade, nós perdemos 6.400 empregos no primeiro semestre. Para colocar o dado certinho, foram 6.400 empregos. Eu queria colocar, mas eu vou deixar para a próxima semana, falar aqui de uma multa da Cesama, uma multa ambiental de quase R$1 milhão, que eu acho que é um tema que a gente tem que tratar com calma. Ô Guto, o museu fechado é um absurdo, isso tem que mudar. Eu não sei como a gente ainda tolera isso, mas isso tem que mudar, e eu tenho esperança que no próximo mandato esse museu vai de novo ser reaberto. A gente vê, né, interessante, muitos deputados fazem emendas parlamentares para interesses eleitoreiros, a gente vê que isso ocorre muitas vezes, e não há uma política local. E uma política poderia ser regional e até estadualizada, porque o Museu Mariano Procópio é um patrimônio de Minas e um patrimônio do Brasil. Então, da gente fazer um esforço de implementar verbas, colocar dotações orçamentárias para o Museu Mariano Procópio. E o Zé colocou aqui bem, o professor Zé Maria, num grupo nosso que a gente tem discutido um projeto de governo para Juiz de Fora. Amanhã o tema vai ser justamente o Museu Mariano Procópio.
Quero aqui nesse finalzinho, eu acho que eu tenho mais 5 minutos ou mais 3 minutos, trazer 2 notícias políticas aqui. O diretor do museu vai estar conosco, é muito bom. Na quinta-feira retrasada, eu tratei com a Flávia, da Funalfa, questões de proteção do patrimônio cultural. E agora, segunda-feira, a gente vai discutir o Museu Mariano Procópio. Eu quero falar um pouquinho que hoje saiu também na tribuna. Eu coloquei muita coisa de hoje porque a tribuna de hoje foi excelente. Então, acabou que alguns assuntos como esse da multa eu vou ter que deixar para depois. Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral, Juiz de Fora vai ter 410 mil eleitores no próximo pleito agora de novembro. E aqui traz umas coisas bem interessantes. As mulheres permanecem como a maioria das eleitoras, os idosos crescem 16% em termos de eleitores. A gente tem aqui uma faixa etária predominante de eleitores entre 45 e 59 anos, cerca de 103 mil eleitores. Depois de 25 a 34, 77 mil. De 35 a 44, também 77 mil. E pessoas acima de 60 anos, eu perdi o dado aqui, mas é um contingente expressivo também, mas não tão grande como já foi. E um dado interessante demográfico também, o número de eleitores com curso superior de Juiz de Fora quase triplicou e hoje é a maioria. 115 mil pessoas, 115.936 pessoas, que respondem ao universo de 28% do eleitorado, possuem curso superior. Esse dado é muito relevante em termos demográficos para a gente identificar Juiz de Fora e para verificar também que tipo de eleição que vai ocorrer esse ano. A gente não sabe como a pandemia, se as pessoas com mais idade vão realmente conseguir votar ou se vão temer irem às zonas eleitorais para votarem. Então eu trago esse dado aqui para nossa reflexão. E uma questão política final, para falar um pouco da minha agenda da semana passada e da minha agenda dessa semana. Essa semana eu estive em Belo Horizonte, na sede estadual do PV, para discutir questões envolvendo o PV e a sucessão municipal. Então reafirmo aqui mais uma vez que sou pré-candidato a prefeito em Juiz de Fora. Temos um grupo no PV, e vários deles aqui estão, em um grupo que dialoga com outros grupos também no PV, defendendo a tese da candidatura própria, que é a tese que vai contra a polarização que temos visto entre uma extrema-direita e uma extrema-esquerda que tem feito muito mal ao Brasil. O PV é um partido de centro, um partido que traz propostas de uma nova economia, do novo modelo econômico, do novo modelo de proteção social, e reafirmei essa minha intenção, obviamente dialogando do ponto de vista democrático, e uma intenção que é de um grupo, inclusive de ambientalistas históricos da cidade e membros históricos do PV, da necessidade que o PV tenha candidatura própria. Há muito tempo o PV não disputa uma prefeitura em Juiz de Fora, e a tendência nacional do PT é em cidades polo e em capitais disputarem a prefeitura, porque temos um projeto bom. E quero dizer também aqui em primeira mão, isso vai ser publicado daqui a pouco, que eu assinei como pré-candidato pelo PV um manifesto Jovens Políticas pelo Clima, por uma cidade resiliente, justa e equitativa, do Instituto O Brasil que Queremos. É um instituto sério, e nesse projeto está dito que a crise sanitária passa por uma mudança do modelo econômico, do modelo social, que não quer dizer uma mudança brusca, não, mas é uma valorização da produção local,
uma valorização da produção de comida em termos locais, de alimentos, livres de agrotóxicos, da possibilidade de se pensar em fontes alternativas de transporte, como um sistema por bicicletas que colocamos aqui, algo que estou integrando a esse plano de governo essa semana, junto com um grupo que nos apoia, a criação do cargo do especialista em políticas públicas em Juiz de Fora, para a gente ter alguém que seja da administração pública, que pense política pública de longo prazo, e não esses assessores que muitas vezes estão lá para cumprir promessas de campanha, interesses partidários. Um especialista de políticas públicas, como já há no estado de Minas e como já há em âmbito federal. Claro que a gente está no município que está em crise fiscal, nós vamos ter que pensar muito bem como fazer isso, mas incorporei isso como um projeto para Juiz de Fora, agricultura urbana, proteção ou cuidado dos resíduos sólidos, a ideia do catador legal, de uma política de compostagem, uma educação ambiental e, enfim, uma cidade não partida, mas uma cidade integrada, inteligente, arborizada, e eu assinei esse manifesto pelo Instituto Brasil que Queremos, e sou, ao que consta, o primeiro pré-candidato de Minas, de Juiz de Fora, com certeza, que tive a oportunidade de assinar esse manifesto. Terei também uma reunião essa semana no partido para discutirmos as convenções, e além disso, na minha agenda semanal, quinta-feira vou discutir com o presidente da Federaminas, o Valmir, sobre liberdade econômica e reforma tributária e outras questões do setor de comércio. Na quarta-feira vou discutir com integrantes do IEPREV, que é um instituto, do IEPEDS, desculpa, que é um instituto de direitos sociais aqui de Juiz de Fora, que tem a coordenação científica do meu amigo Alan Macedo, a questão da Previdência de Minas e de Juiz de Fora, e também devo ter uma discussão com um companheiro de partido, que é o Marcelo, sobre a questão dos taxistas, que é outra questão que foi tema dessa semana, mas que eu vou ter que deixar para uma live. Então é uma semana de muitas realizações e de muitas discussões políticas. A campanha se aproxima, a decisão sobre a pré-candidatura se aproxima, e eu quis deixar aqui para vocês o roteiro dessa minha próxima semana. No mais, quero agradecer mais uma vez a presença de todos, me desculpar por essa mudança de horário e desejar uma semana de profundas realizações. Muito obrigado pelas palavras gentis aqui do Rafael, do Falsete, e que todos tenham uma semana maravilhosa. Muito obrigado a todos. Um abraço.